José Manuel, será que algum dia vai haver uma solução para a Catalunha? Gostava que houvesse, mas não é fácil. E não é fácil porque misturam-se eu diria, motivações históricas, algumas delas mitológicas, com motivações que têm a ver com políticas e com os equilíbrios e as guerras políticas em Espanha, e ainda uma questão que também é muito sensível e que a maior parte das pessoas às vezes dá pouca atenção, que é a economia. Portanto, o dinheiro do bolso das pessoas, que é sempre um tema muito, muito relevante. Ora bem, antes de irmos ao... Bem, o que se passou ontem envergonha qualquer Estado de Direito, no mínimo, não é? Portanto, todos sabiam em Espanha, vinha em todo lado, todos sabiam que ia haver, que Puigdemont ia regressar à Espanha. Foi o próprio a anunciar? O próprio anunciou. Todos sabiam onde é que ele ia aparecer, porque ainda antes dele aparecer já montaram-lhe um palco, instalaram ecrãs gigantes, convocaram as pessoas, portanto, todos sabiam o que ia acontecer. E em vez de termos para todos os efeitos, a lei espanhola, e lá face a lei espanhola é um foragido à justiça, e em vez de termos uma operação policial para o deter, portanto, o que tivemos foi uma transmissão em direto na televisão pública do comício. Portanto, é assim uma coisa um bocadinho ao contrário daquilo que se esperaria, e depois ele desapareceu, porventura em viaturas que pertenceriam a elementos das polícias, o que ainda torna a coisa mais picante, se quisermos. Só não aconteceu aquilo que algumas pessoas especularam que poderia acontecer, que é ele tentar entrar no Parlamento catalão, portanto, que ficava ali perto. Tudo isto aconteceu junto a um monumento de Barcelona, que é o Arco do Triunfo, que não é muito longe do parque em que fica o Parlamento. E, portanto, perguntar-se-á porque é que isto foi assim. Quer dizer, porque é que se permitiu esta espécie de, Espanha é o país das touradas, esta espécie de toureio às autoridades. Eu diria que foi um toureio expectável, porque uma das coisas que aparentemente terá acontecido é que ele não chegou no próprio dia, já estava em Barcelona há alguns dias. Notícia de ontem do El País. Não sei se isso é verdade, se não, mas em Espanha não há serviços de informação. O Puigdemont não é propriamente, quer dizer, quando ele saiu dali e se misturou, há fotografias de pessoas andando nas ruas que talvez fosse ele, quer dizer, ele ia vestido de maneira a confundir-se com os moços de esquadra, que eram a polícia da Catalunha, levavam um boné na cabeça, assim, uns truques ecos, como costuma dizer, não é? Que não são particularmente imaginativos. O que é que se pretendeu? Há quem diga, ou quem especule, que a primeira responsabilidade disto é não das autoridades catalãs, mas das autoridades de Madrid, designadamente dos serviços de informações que não passaram informação nenhuma às autoridades da Catalunha, e que no fundo isto era o que Pedro Sánchez queria que acontecesse. Pedro Sánchez, primeiro-ministro de Espanha. Porquê? Porque se Puigdemont fosse detido, porventura, a cerimónia de posse do governo da Generalitat, que estava a decorrer na mesma altura no Parlamento, poderia ser interrompida, ia tomar posse um presidente da Generalitat, que é socialista, com o apoio do outro partido. Na Catalunha há sobretudo duas grandes forças independentistas. Depois há mais outros partidos pequenos. Mas há uma força de centro-direita, que é aquela que era encabeçada por Puigdemont, que tem sido com mais sucesso eleitoral neste período democrático, e depois temos uma outra força histórica, mais antiga, que é a esquerda republicana catalã, que o próprio nome diz, são republicanos, e que recentemente teve mais sucesso, algum sucesso que não tinha tido antes, conseguiu nomeadamente ter o presidente da Generalitat, muito por efeito destas voltas e reviravoltas com Puigdemont. Até porque na altura em que houve este problema na Catalunha, que foi em 2017, outubro de 2017, o líder da esquerda republicana catalã deixou-se estar no gabinete e deixou-se prender, e o Puigdemont meteu-se numa bagageira de um automóvel e fugiu para fora de Espanha. Portanto, em termos de comportamento e de coragem, dá assim e de frontalidade,
e de assumir aquilo que se faz politicamente é um comportamento claramente distinto, e isso terá beneficiado eleitoralmente a esquerda republicana catalã nas primeiras eleições a seguir. Agora eles fizeram o governo e esta última eleição não correu assim tão bem. Ora bem, isto é a conjuntura atual, mas antes de ir à conjuntura atual, eu acho que temos que perceber algumas coisas que têm a ver com a Catalunha, com aquela região. Primeiro ponto, desconstruir um mito que às vezes há em Portugal. A Catalunha não é exatamente Portugal, não é o Portugal que ficou ocupado por Espanha. Portanto, as histórias são ligeiramente diferentes, e se a Catalunha, ou melhor, Aragão, e atenção, o reino de Aragão, eu no outro dia disse aqui, por engano, que a capital de Aragão era Barcelona, não é Saragossa. O que diz tudo, não é? Ali hoje há uma região chamada Aragão, continua a ter capital em Saragossa, e que não é catalã. Pronto. A Catalunha é portanto, estamos a falar de um período histórico medieval, foi quando as coisas todas aconteceram, enfim, a criação daquele reino ainda é no primeiro milénio, no final do primeiro milénio, mas depois é sobretudo durante o período medieval que as coisas acontecem. Há um período de expansão para norte, isto é, norte dos Pirineus, para um território que hoje é França, e que também na altura foi, portanto, a Occitânia, e com inclusivamente ambições à Provença, mas não chegaram lá, não é? Portanto, os outros reinos, porque a França também não era França na altura, eram muitos reinos, não é? Eram muitos reinos diferentes. E depois uma expansão para sul, em direção a Valença, que também chegou a fazer parte daquele espaço, e hoje também é outra região espanhola, e para as Baleares, que foi, de resto, conquistada por um rei, que hoje é um dos reis mitológicos da Catalunha, mas que, digamos, que o seu comportamento na conquista das Baleares foi, digamos, um pouco selvagem, para ser assim, para dizer o mínimo, não é? Então. Portanto, as Baleares estavam ocupadas pelos muçulmanos, e ele não deixou viva alma. Não foi só o derrotar o exército que lá estava, literalmente não deixou viva alma. Ele, quer dizer, o reino de Aragão, portanto, porque isto era Aragão. Houve, de facto, ali um período em que o reino de Aragão chegou a ser aquilo que nós podemos considerar uma potência europeia. Portanto, tem a ver com o período em que ocupou a Sicília e depois o reino de Nápoles e a própria Sardenha. Portanto, houve ali um período em que era uma potência mediterrânica, mas repara, virado para o Mediterrâneo, não virado para o Atlântico. E que tinha importância, como Barcelona era uma cidade comercial importante nesse período, e curiosamente já com a indústria têxtil, que depois vai ser uma indústria muito importante fim do século XIX, princípio do século XX. Só que nessa altura há uma crise sucessória no reino de Aragão, e os nobres têm uma reunião para decidir quem é que era o herdeiro, não é? Não há sucessor. É pouco depois da crise sucessória de 1383-85 em Portugal. Portanto, é no princípio do século XV, 1410, salvo erro. Só que, enquanto cá nós escolhemos Dom João I, eles lá escolhem não o rei de Castela, mas uma família castelhana. Portanto, para muitos foi, e passados, enfim, 2 ou 3 gerações, há a união dinástica. Que é uma coisa que nós andámos a tentar, ainda falámos disso a propósito de Dom Sebastião. Sim. Só que a união dinástica correu melhor para o outro lado, e portanto são os chamados reis católicos. Isabel a Católica era castelhana, e Fernando de Aragão era Fernando de Aragão, não é? Aragão. Pronto, Aragão. E aquilo foi unido, não houve ali batalhas, não houve guerras, não houve conquistas. Não creio que, ao contrário do que aconteceu em Portugal, quando também foi a sucessão de Filipe, que chegou a haver uma batalha, não é? Com o período do Carato de um lado e o Duque de Alba do outro, ali não aconteceu isso. Bem, não dava para casar o prior do Crato com o Dom Filipe na altura? Com o Dom Filipe. Bem, Desculpe interromper, mas eu penso que é ele que ainda pede uma dispensa para poder vir a casar. Não é? Sim, senhora. Ele pede dispensa para... Julgo que o próprio cardeal também. O cardeal é que... O cardeal não sei, o cardeal é que pede... Mas pede uma dispensa para poder casar, já tinha uma idade muito avançada, não é? Porque ele era tio-avô do Dom Sebastião. Dá-nos a toda esperança de que a biologia não é impedimento. Bem,
Atenção, e portanto temos esta história original que é diferente e depois, enfim, depois há períodos que são muito paralelos, tem história de facto paralelos, a revolta já no século XVII, revolta-se Portugal, revolta-se Catalunha, Espanha dá mais atenção à Catalunha do que a Portugal, no princípio, e depois a seguir também vem para cá, não é? E, vamos lá ver, em 1640 as principais batalhas são para aí 20 anos depois, portanto, batalhas de fronteira são 20 anos depois, portanto é uma coisa que dura bastante tempo. Mas pronto, independentemente disso, há essa mitologia, há essas coisas todas, a cultura catalã tem a sua identidade, sem dúvida nenhuma, a língua nunca desapareceu, mas teve muitos altos e baixos, e há um período muito mitológico na Catalunha, e eu diria que é um mito com razão, com fundamento, que tem a ver com o período da República e com a autonomia que aquela região teve. Mas atenção, a Catalunha, nessa altura, por comparação com Espanha, era porventura uma região mais contrastada do que é hoje. A Catalunha, olha, a Catalunha chegou a ser considerada a Manchester da Ibéria. Porquê? Porque foi a primeira região a ser industrializada, fim do século XIX, princípio do século XX. Barcelona trouxe uma cidade com uma cultura operária muito importante. Por exemplo, qual era o centro da cultura operária de Barcelona? Um sítio, eu próprio, enfim, as primeiras vezes que fui a Barcelona não sabia isso. O bairro Gótico? Não. O Ateneu, que fica precisamente ao pé do bairro Gótico, sim. mas é o Ateneu. O Ateneu que ardeu há pouco tempo, teve aquela recuperação toda, mas nós às vezes, o Ateneu não era o São Carlos, por assim dizer, não é? Não é era uma sala era uma coisa de cultura popular, de cultura operária, designadamente. Uma voz do operário. Uma voz do operário, assim, com outra em grande. Uma cidade que tinha uma indústria que Lisboa nunca teve, não é? Nunca teve, nem nada que se parecesse. Lisboa era uma cidade de oficinas, portanto, não era de... bem, e portanto, isto é um período em que a Catalunha tem de facto bastante importância. Só para se ter ideia, há um estudo que indica, são 197 regiões europeias, qual era a posição da Catalunha comparativamente com as outras regiões europeias. E em 1925, portanto, ainda antes, enfim, estamos naquele período, não é ainda a Segunda República Espanhola, nesse período, Catalunha está em lugar 30, não me queria enganar no número, mas está em lugar 37, exatamente, está em lugar 39, e agora, em 2020, caiu para o lugar 70, estamos a comparar com regiões europeias, portanto, era a região mais rica da Península Ibérica, não era só de Espanha, enfim, com Portugal nem vale a pena comparar, era a região mais rica e era uma região relativamente rica em termos europeus. Estamos a falar de um conjunto de 173 regiões europeias, lugar 39, enfim, está na frente. E agora perdeu esse lugar. Mas já não é a região mais rica da Península Ibérica? Já não é. Não. Agora já é Madrid. A fuga de empresas, a saída de empresas. Os dados são muito interessantes. O que deve doer muito ser Madrid. Eu acho que esse aspecto é um aspecto muito, eu já ia precisamente a ele. Em 1955, Madrid representava 11% do produto interno espanhol. 11%. Atualmente, Madrid representa 20%. Passou de 11% para 20%. E a Catalunha passou de 15% para 18%, portanto foi ultrapassada, porque a Catalunha estava francamente à frente de Madrid e agora foi ultrapassada. E o mesmo se passa se considerarmos não apenas o produto, mas uma coisa que no bolso das pessoas é muito importante, que é o dinheiro produto per capita. Portanto, porque às vezes uma região pode ter mais rica, porque tem mais habitantes, mas se considerarmos o produto per capita, também mudou. E isto tem implicações políticas óbvias, não é? Óbvias. Hoje em dia, o produto da Catalunha é 15% mais alto que a média de Espanha. Enfim, no final do franquismo, era 80% mais alto que a média de Espanha. Era quase o dobro da média de Espanha. Portanto, isso mostra o quê? É uma cidade que, ainda no tempo
no final do franquismo. Portanto, teve um grande salto, já vinha de trás, mas depois com o franquismo teve, em termos de economia, não estou a falar de liberdades, porque isso foi ao contrário, em termos de economia teve um grande salto, tornou-se uma cidade ainda mais poderosa do que já era do ponto de vista industrial, mas no fim já estava a perder, já tinha começado a desindustrialização. E a própria cidade de Barcelona, percebe-se que ela foi gloriosa, mas que enfim, levou ali um grande salto em 92, quando foi os Jogos Olímpicos, que é um projeto de um período muito otimista da história de Espanha. Portanto, estamos no final, portanto, a Espanha faz a transição para a democracia em final da década de 70, portanto, a seguir a Portugal. Depois há uns governos ali centristas, a seguir vêm os socialistas durante muito tempo. Portanto, Filipe González. E isso permitiu que também houvesse um governo socialista em Barcelona, do Maragall, ao mesmo tempo que na Generalitat estava um antepassado do Puigdemont, que era o Jordi Pujol. Portanto, um senhor, estávamos aqui a falar há pouco, é uma espécie de Alberto João Jardim. O Alberto João Jardim é uma figura tipo Alberto João Jardim. Puigdemont não é o Albuquerque. Não é o Albuquerque, não é mais. É uma figura particular. O Albuquerque é mais parecido com o Puigdemont, se quisermos, no limite. Não é bem a mesma coisa, apesar de tudo, são diferentes. O Puigdemont é mesmo. Tem lados muito também piratas. Não é o Pujol, não são. Da corrupção, é importante. Não são, há muitas coisas. O lado da corrupção não é, seguramente, e o Pujol tinha um lado. Uma vez houve um embaixador espanhol que me disse uma coisa muito curiosa, que era o Pujol, quando vinha a Lisboa, fazia questão de ficar instalado na Embaixada Espanhola. Portanto, ele não queria ir, não dizia Catalunha é outra coisa, não, ele fazia questão, e a Embaixada Espanhola, como sabemos, é a embaixada mais nobre em termos de... Muito central. É muito central de Lisboa. Não estou a falar da Avenida Liberdade, estou a falar de Praça de Espanha. Certo. Claro. Sim. Praça de Espanha, que é o edifício mais nobre de todos. Portanto, e ele ficava aí. Portanto, ele dizia, trata-se como se fosse visita de Estado. Portanto, e o Jardim não era bem esse género, mas não interessa. Feito este pequeno parênteses, Barcelona passa de facto por um período de renovação muito importante com os Jogos Olímpicos. Reparem, os Jogos Olímpicos é o mesmo ano da Feira de Sevilha. Portanto, é o mesmo ano do arranque do AVE, portanto, o TGV em Espanha. Já foi há mais de 30 anos. Nós ainda damos de Colombo também. Portanto, é a comemoração da chegada de Colombo. Claro, há um pretexto que são 500 anos da chegada de Colombo à América, mas é um pretexto muito bem utilizado. Sim. Aqui entre nós, muito bem utilizado. Eu estive em Barcelona nesse ano, em 92, no ano aliás, fui lá aos Jogos, enfim, um bocadinho só. Foste participar, claro. Fui participar, ver atleta. Foste ver atletas. Imagina, sim. Atleta a comer arroz negro. É uma especialidade de Barcelona. Sim. Bem, vocês já me distraíram, já me desfocaram. Estávamos a falar dessa fase pungente. Desde 92. Mas pronto, e este movimento acentuou-se com o lado político. Porquê? Porque o aumento da tensão nacionalista fez com que, sobretudo nos últimos anos, isto acentuou-se muito já neste milénio, digamos assim, as empresas comecem a fugir de Barcelona. Fogem de Barcelona por causa da instabilidade política, mas também fogem de Barcelona por causa de outra coisa que é o catalão. Agora, porventura, isso vai mudar. Porquê é que eu digo que vai mudar? Porquê? O catalão, enfim... O catalão, a língua? A língua catalã. Da língua. Estou a falar, a língua catalã. Quando chegou a democracia, o catalão só 15% dos habitantes da Catalunha que eram capazes de escrever em catalão. Portanto, houve uma aposta muito grande do Pujol, precisamente, dos governos de Pujol, para expandir o catalão a um ponto que houve uma altura que, no limite, se podia saber falar e escrever catalão sem saber e falar castelhano. Ou espanhol, como nós dizemos, mas castelhano, pronto, que é o que é correto. E isto, eu lembro-me de há muitos anos, ter tido enfim, quando digo há muitos anos, foi mesmo há muitos anos já, mais de 20 anos, ter estado com uma senhora, que aliás admito que até com o Ricardo Reis conheça, porque é uma senhora também dos estudos de mercado, catalã, que vinha cá muito a Portugal, tinha muitos trabalhos em Portugal, e ela era professora universitária em Barcelona, adepta de Barcelona, lugar cativo no Santiago Bernabéu, e que dizia uma coisa que estava preocupada, porque os seus alunos, sobretudo não eram os de Barcelona, os que chegavam das províncias à volta, alguns só sabiam falar catalão, e ela não sei como é que eles vão safar no mundo moderno. Isso está a mudar. E olha, as redes sociais não têm só defeitos, também têm virtudes. Os TikToks também têm virtudes.
os jovens catalães hoje querem falar castelhano porque percebem que é uma língua franca, e inglês, que era uma coisa que em Espanha ninguém falava. Pronto. E isso implica algum recuo da própria agenda catalanista. Sendo que este aspecto também é importante. Nós estamos... Qual é, ainda há bocado perguntaste-me se era um mito ou não a maioria, quando nós temos o lançamento do programa, a maioria das... Haver uma maioria independentista na região. O que nos dizem as eleições, não os referendos, porque houve 2 referendos, um tolerado e outro não tolerado pelo Estado Central, porque um não era vinculativo e outro supostamente seria vinculativo, mas nesses referendos quase mais de metade da população não participou, e a metade que não queria a independência não foi lá, boicotou. Portanto, o resultado não tem muito valor. O que é que tem valor? Ou o que é que pode ter valor? Saber-se nas eleições os partidos independentistas têm ou não a maioria, têm mais votos que os partidos não independentistas. Porque também há uma coisa que nós sabemos, é que nas províncias à volta de Barcelona há uma maioria, portanto, os partidos independentistas ganham sempre, mas em Barcelona perdem quase sempre. Porque Barcelona é uma cidade que está muito cheia de imigrantes, de gente que veio para a Catalunha de outras regiões. Já houve até líderes políticos na Catalunha, enfim, no tempo em que havia aquele partido que entretanto desapareceu, que tinha nascido na Catalunha, que eram filhos de imigrantes catalães, não é? Portanto, os cidadãos que nascem na Catalunha, mas algumas das pessoas que foram líderes, pelo menos a senhora, como é que ela se chamava? Agora não me recordo o nome dela. Arrimadas era filha de, penso que andaluzes. Pronto. Ora bem, quando olhamos para os resultados das eleições, em todas as eleições para a Generalitat, que são as eleições mais participadas na Catalunha, e mesmo nas eleições nacionais há aqui podia ser enganador, porque então aí a diferença ainda é maior, mas nas eleições para a Generalitat só houve uma vez em que os partidos independentistas tiveram mais de 50% dos votos. Nas outras eleições todas tiveram sempre menos. E atenção, há independentismo. Isto não é um tema de esquerda ou direita, já agora também vale a pena esclarecer isto, porque nós temos independentismo de direita que tem sido, em termos políticos, que teve mais peso, que é o partido Pujol, hoje Puigdemont. Depois temos independentismo de esquerda tradicional, antigo, esquerda republicana catalã, portanto o próprio nome diz tudo, e ainda temos um radicalismo de esquerda com, hoje, enfim, um grupo completamente louco. Comuns. Não é os comuns, não, são uns que lá existiam, que eram... As comuns, que elas gostam que eram um partido que fazia uma publicidade, assim, que até campanhas incríveis, bem, mesmo radicais. Como na Catalunha houve muito radicalismo noutros tempos, não é? Portanto, era o sítio, uma tradição política também diferente, em que os anarquistas tinham imenso peso, etc. Bem, quem quiser saber isso, leia a Homenagem à Catalunha, do Orwell, que é um grande livro para perceber esse período. Ora bem, portanto, olhando para isso, aquilo que a conclusão a que se pode chegar, que as últimas eleições de resto confirmaram, porque quem venceu foi o Partido Socialista Operário Espanhol, mas o PP teve uma votação, também subiu na eleição, o Vox também teve um resultado que, enfim, não sendo nada do outro mundo, tem expressão. Não há uma maioria pró-independência na Catalunha. Eu às vezes interrogo-me o que aconteceria se de facto a Espanha fizesse aquilo que fez a Inglaterra, com a Escócia, que é um referendo. Provavelmente acontecia o que aconteceu em Inglaterra, que foi os pró-independência perdiam. Só que em Espanha isto é muito mais complicado, porque a história de Espanha não tem a mesma tradição democrática que o Reino Unido e não tem a mesma capacidade de olhar para estas coisas que o Reino Unido. E agora, um grande problema que também há, eu não posso demorar muito mais. Já temos o Jorge Fernandes connosco. Um grande problema que ali há é também a evolução que houve pós-democracia. Porque há um pacto em 78, não apenas para a transição democrática, mas para uma transição democrática que respeita as autonomias. E são inventadas entre aspas, em alguns casos são consagradas, diferentes tipos de autonomias mais profundas. Talvez a mais profunda de todas fosse a do País Basco, onde as diferenças culturais são maiores, basicamente na língua, não é uma língua latina, não é? E a Catalunha que ficou em segundo lugar, e depois as outras autonomias, algumas delas semi-inventadas,
contrabalançar o balanço, não é? Para equilibrar. Ora bem, durante muito tempo a estratégia dos catalães e de Pujol foi a cada negociação arranjar mais um bocadinho, e eles conseguiam sempre isso, sempre que não havia um governo com maioria absoluta em Madrid, que é a regra e vai continuar a ser a regra. Portanto, há aqui um jogo de chantagem que já dura há mais de 20 anos. Até 2005 isto não era um tema, porque o tema era o País Basco, e tornou-se um tema de 2005 para cá e sobretudo de 2008 para cá por causa da crise económica. A crise económica acentua a percepção na Catalunha de decadência económica relativa, mas mesmo na altura da crise, mais do que decadência, de crise mesmo. Houve em Espanha toda e lá sentiu-se particularmente por muitos aspectos, podemos falar melhor, tem a ver com o turismo, como a mudança de natureza da cidade, em Barcelona em concreto, essas coisas todas. E isto conjugado com, eu diria, a falta, por um lado, de imaginação, por outro lado, de categoria dos políticos catalães, que começaram a jogar a carta do independentismo como agenda política por ausência de resultados nas outras frentes. E com uma escalada que levou ao referendo de 2017 e à crise de 2017 e ao que aconteceu daí para cá. Agora, se entretanto se consegue chegar a um ponto de equilíbrio em que se resolva a ferida de 2017 sem abrir novas feridas, eu acho que é um terreno muito perigoso e que neste momento está a ser conduzido não em função do longo prazo, mas em função do curto prazo. E qual é o curto prazo? É a sobrevivência do governo de Pedro Sánchez em Madrid, que depende dos votos dos catalães. Portanto, ele está disponível para tudo para não ser corrido do poder. E isso é um jogo muito perigoso, porque neste momento ele está a dar à Catalunha aquilo que os seus líderes regionais, portanto, os presidentes de regiões espanholas socialistas, dizem que não pode ser, porque a Catalunha, apesar de tudo, continua a ser uma região mais rica que as outras regiões de Espanha, e um princípio de solidariedade interregional é uma das coisas que cose os Estados e cose as nações, não é? Não imaginamos que de repente Nova Iorque dissesse não vai nem mais um tostão para o Mississippi. Portanto, e veríamos o que é que isso acontecia. Ou que a Baviera... Já esteve mais longe. Mas... Sim, já esteve mais longe, mas enfim, não vai acontecer. Falamos disso na semana que vem.